Vai chegar uma hora que o Kleber não vai mais botar a mão em ninguém? Vou até olhar pro Ricardo ali, porque ele... Acabou de acontecer isso agora. A minha última paciente antes de estar aqui. Eu falei pro Ricardo, a paciente não deitou na maca hoje, a gente ficou sentado. Então assim, já está acontecendo, sabe? Natural, né? Natural. Começando aqui, nós estamos voltando a uma nova temporada no nosso podcast Papo Z5, hoje com um convidado mega especial, esse nosso amigo aqui, um profissional de primeira linha, Kleber Caiado. Bom demais ter você aqui, meu amigo. Uma satisfação muito grande. Grande ter você aqui, né? Parceiro de vida aqui. E como sempre, nosso sócio, amigo, companheiro nosso, né? Porque é seu também, inclusive conhece antes de mim. Marcos Batista, que está nesse projeto grande com a gente. E nesse Papo Z5, a gente costuma realmente trocar ideias, falar do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, como é que a gente está impactando a sociedade, qual é a nossa visão de futuro, o que a gente realmente pretende. Né? Você é uma pessoa que trabalha com propósito, tem uma família linda, tem um trabalho maravilhoso. A gente vai explorar o máximo possível você aqui hoje, nessa perspectiva de saúde profissional. Então, agradeço a sua presença aqui para a gente fazer esse Papo Z5 hoje. Imagina, eu que fico muito honrado pelo convite. Eu que já tenho uma longa história, né, de te conhecer também. É verdade. A minha agenda loucura, mas desde a época da Aquas ali, que eu tinha... E tipo, eu fiz triatlo, nem sabia conhecer e tudo, né? E assim, a gente, acho que chegamos até a fazer prova junto, se brincar. Foi, prova junto. Foi. A gente foi pro Pirassununga junto, eu Pirassununga. acho. Pirassununga 2009, eu acho. Isso. Nossa Senhora. Não, acho que foi 2009. 2009. Foi meu primeiro triatlo. 10 anos atrás. Cara, nem fala essas coisas. Essa eu nem sabia, eu tô sabendo agora, viu? Ao vivo, tá vendo? De triatleta pra cá. Mas foi graças a você que me ensinou a nadar, Marcão. Então você tem um mérito aí. Ele salvou naquele lago lá. Lago é lago. Muito bom. Quanta história. Isso é Kleber, então o nosso propósito aqui é esse, né? Aqui nós temos profissionais de saúde, né, assistindo a gente, pessoal realmente que visa, a gente fala muito do conceito da saúde funcional, que é essa visão sistêmica, trabalhando nessa conexão mente-corpo. E eu já abro perguntando isso para você. Você é da Físio, está há muito tempo na área, e a gente percebe uma grande mudança sua desses últimos 3, 5 anos, né? Você fez até um curso recente, vai compartilhar com a gente. Então, conta um pouquinho, né? Porque a gente fala muito de física, educação física, são meio que irmãos, nem diria primos, né? Eu acho que é meio que irmãos. E hoje, inclusive, os profissionais que mais estão próximos de você são profissionais de educação física, que fazem seus cursos e treinamentos. Então, fala um pouquinho do que você viu em relação à saúde, né? Fisioterapia. Você hoje não trabalha mais só com a parte física, você vem trabalhando muito essa parte emocional. Conte como é que foi essa transição para você chegar até hoje. A gente vai falar muito de futuro ainda, mas conta a sua transição de vida, conta um pouquinho de você. Se apresenta um pouquinho rapidinho também, né? Porque é um público novo também. Então, para quem não me conhece, né? O meu nome é Kleber Caiado. Eu me formei em fisioterapia no ano de 2003, na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Eu cheguei em Brasília dia 10 de maio de 2004. E eu vim para a Brasília para atender, na verdade, uma necessidade de um amigo. Então eu não vim para trabalhar no primeiro momento, eu vim para ajudar um amigo que precisava de companhia e eu decidi ficar 15 dias aqui com ele. Mas uma semana que eu já estava, fui contratado por uma clínica de fisioterapia que estava começando lá em Taguatinga e eu tenho uma gratidão gigante, né, por essa oportunidade que foi me dada naquele momento. E eu fiquei 4 anos nessa clínica, mas desde aquela época eu já tinha comigo uma necessidade que era uma promessa que eu tinha feito assim quando eu entrei na faculdade. Porque como eu fui atleta e me machuquei o joelho, passei por uma cirurgia, quem cuidou de mim foi o fisioterapeuta, não foi o médico, eu prometi para mim mesmo que eu iria ajudar pessoas, assim como ele me ajudou. Legal. Então eu tinha um propósito de vida. Reabilitar, né? Então minha proposta era ajudar. Só que quando eu me formei, eu achava que eu não sabia nada. Falei isso pro Ricardo.
E aí, quando eu tive diante do meu paciente, eu tive certeza que eu não sabia nada. Você parou com aquela, agora o que eu faço? Agora o que eu faço? E aí um cara virou pra mim e falou assim, o que gera motivação é resultado. Então você precisa de testar pra você ver exatamente. E eu tô testando até hoje. Não parei, né? Quero mais, né? E aí essa necessidade de ajudar as pessoas que me buscou a ver nas pessoas aquilo que faltava em mim. E aí foi a minha busca inconstante desse aprendizado. Então, dentro da fisioterapia, a gente chama de alguns cursos ou especialidades, né? Dentre eles, acupuntura, RPG, quiropraxia, osteopatia, pilates, fisioterapia esportiva, microfisioterapia, enfim. Então, eu fiz todos esses cursos na intenção de aprender alguma ferramenta que pudesse fazer com que eu ajudasse pessoas. Legal. Só que no ano de 2017, para ser mais exato, eu comecei a perceber a necessidade que as pessoas também tinham dessa questão psicossomáticas, né? E aí eu tive coragem de fazer um curso que chamava microfisioterapia. Mas eu tive o meu primeiro contato com a micro em 2011, mas quando eu fui paciente. Mas por ter, né, para ter aquele vivenciado ali ter do vivenciado outro lado, né? do outro lado como paciente, as informações que foram me dadas naquele momento, gerou em mim um medo. Vou te confessar, gerou em mim um medo, que eu falei, nossa, como que uma pessoa pode me dar tanta informação sobre a minha vida, sobre a relação com os meus pais, e realmente isso fazia sentido no meu sintoma de dor. Olha, e eu tinha uma indicação cirúrgica para o ombro. E aí eu consegui ressignificar essa informação, não precisei de passar pelo procedimento cirúrgico, e hoje eu faço treino de musculação normal. Aquilo deixou uma pulga, né? Aquilo deixou. Falou assim, esse negócio aqui é meio instigante. E olha só, imagina, foi plantado em 2011. Não, então conta um pouco mais desse episódio, dessa questão da microfisioterapia, essa questão da relação pai, porque quem chega aqui fala assim, peraí, o que meu pai tem a ver com meu ombro? Até eu achar, o que meu pai tem a ver com meu ombro? Hoje a gente sabe que tem algumas técnicas, né, ou especialidades que podem dar essa informação. Legal. Tem o body talking, Sim. Tem a microfisioterapia, tem inclusive profissões que cuidam disso, né? Perfeito. A própria psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia cuida dessa parte. Quantos anos? Não, Né? Tá tudo ligado, tá tudo... Né? Então, assim, não é algo atual, Sim. é algo que realmente muitos estudiosos já vêm falando e fazendo há muito tempo. Mas é aquilo que eu falo, né? Se você vive dentro de uma caixa e você não conhece o que tem fora da caixa... É isso que eles falam. Como é que você quebrou? Falou assim, agora eu tenho que falar de pai no meio do negócio aqui, o que vão falar de mim, que vão me taxar, né? Você aí, quebrou essa barreira. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Eu tive num workshop, né, que chama Ctrl Z. Ctrl Z. Ou seja, quem entende de computador sabe que Ctrl Z era recomeçar, né? Para você ver o tanto que eu era... não entendido nada de computador. Porque quando falaram Ctrl Z, eu falei, o que é Ctrl Z? Olha né? Pra você ter ideia que eu não sou nada de informática. Não era Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. Tipo, vamos começar. Vamos começar. E aí foi eu e minha esposa. A Juliana foi comigo. E nesse dia, quem estava ministrando lá era o Jordan Campos, que é um psicoterapeuta de Salvador, e o Rossandro. Rossandro? Né? Então, assim... Famosíssimo. Famosíssimo, né? Rossandro, tá? Um amigo pessoal, atendi ele semana passada, inclusive. Porque todas as vezes que ele vem a Brasília, na maioria das vezes, ele tenta marcar alguma coisa com a Juliana. Eles fizeram uma live semana passada. E aí ele falou, vou fazer a live, mas eu quero passar com o Cleber. Então, hoje eu cuido da coluna dele. Então, assim, a profissão hoje me deu a oportunidade de ter muitos amigos, né? Pessoas especiais. E aí, eu até falei pra ele, semana passada, cara, eu quero te agradecer. Porque hoje eu tô terminando um ciclo que eu comecei esse ciclo a partir do momento que eu te conheci e vi você falando. E aí ele falava muito dessa questão da gratidão, do entendimento, e de você olhar para os seus pais de uma forma diferente, olhar para sua mãe de uma forma diferente. E aí eu falava, cara, mas honrar pai e mãe também está na Bíblia, também não são os nossos mandamentos, e por que ele fala desse jeito e por que soou no meu ouvido de uma forma diferente? Bem interessante. Né? E aí, aquilo ali para mim fez sentido e eu falei, vou fazer o curso do Jordan, que é a pós-graduação em TTS, Terapia Transpessoal Sistêmica. E eu termino agora, em dezembro, apresento minha monografia, eu e a Juliana. E a nossa monografia é exatamente uma coisa que talvez eu vou levar alguma coisa para o meeting. Para o meeting falando sobre isso. Vou deixar isso, né? Legal. Porque o que a gente conseguiu mostrar no nosso artigo foi exatamente o que a gente consegue, dentro dos sintomas físicos, detectar os padrões psicossomáticos e emocionais. Muito bacana. Então, assim, lembrando aí que vai ter o Meet da Saúde Funcional, que é a segunda vez que o Kleber está com a gente agora, 29, 30 de novembro, 1º de dezembro de 2019.
E tá aí, essa eu quero assistir, hein? Esse Meet eu tô trazendo essa novidade nesse Meet. Vocês vão apresentar agora no apresentar. TCC de vocês de conclusão, né? Exatamente. E como é que era fazer essa pós e atender no mesmo dia a dia? Porque você trabalha muito, que a gente fala assim, a parte de liberação miofascial, você é uma referência, né? Dizem assim, a mão do Kleber é mágica, né? Aquela mão do homem. Rapaz, a mão do homem é uma chapa, né? E aí você... Porque eu gosto muito dessas pessoas que rompem, né? Porque você vinha de um movimento, você foi indo, até quando é que foi o primeiro dia que você falou para um cliente assim? Falou assim, você já percebeu que isso pode ter uma relação? Quando é que foi o primeiro dia que você falou assim, eu vou agir? Então, é uma coisa muito intuitiva, né? O dia que aconteceu a primeira vez, eu falei, uau, deu certo. Né? E foi exatamente quando eu cheguei na segunda-feira da pós-graduação e eu tive um módulo de constelação familiar. Constelação. E aí no módulo de constelação já tinha tido alguns sobre teorias sobre vidas passadas, né, sobre estrutura espiritual, que fala de pai e de mãe, e lá mostrava que nós somos 50% pai e 50% mãe, né? E que nós somos influenciados pelo meio externo e que muitos sintomas podem estar relacionados ao não entendimento disso. E as nossas ações, elas são 95% inconsciente e 5% consciente. E naquele momento, naquela segunda-feira, quando eu estava atendendo um paciente, eu fiz uma técnica da micro e a micro me trouxe uma data, né? E essa data era algo na infância. Um evento na infância. Só que eu lembrei da aula e joguei pela técnica da PNL, né? E fui levando para a constelação. Na causa, né? Cara, o sintoma da pessoa era simplesmente uma fibromialgia. Ou seja, ela tinha dor no corpo todo. Já tinha 4 anos fazendo tratamento com psicóloga, estava tomando remédio para psiquiatra. Tava com depressão já. Ele tem tudo. E assim, cara, o mais fantástico foi que no final da sessão ela saiu já sem dor. A gente tocava os pontos, ela falava, meu Deus, eu não estou acreditando. E o mais interessante foi que ao sair da sessão, aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, cara, será que esse negócio vai dar certo mesmo? E eu falei assim, não, já que é para abraçar essa causa, vamos abraçar de uma forma, né, profissional. E aí eu liguei pro médico dela, que era o psiquiatra, e ele falou para mim assim, falou assim, Kleber, eu estou tentando desmamar esse remédio dela há muito tempo. E realmente esse é o caminho que eu acreditava, mas eu me via sozinho. Olha o que o médico falou. Nossa. Mas eu me via sozinho. E agora nessa batalha eu não estou mais sozinho, a gente vai junto. Muito 2 meses depois ela estava sem o medicamento. Maravilha. Olha aí. Começou a fazer atividade física e tal. De palma. E aí eu acreditei que era possível. Isso, você transcendeu aquela barreira, né? Porque é o escuro, né? Porque em 2011 eu tive o medo. Caverna, né? Então assim, eu tive o medo. Em 2017 eu tive a coragem de conhecer a técnica. Conheci a técnica e... Entendeu? Mas eu não queria só achar uma data, eu não queria encontrar uma informação no psicossomático, eu queria resolver. Sim. E aí eu fui lá na formação da psicoterapia. Então a psicoterapia, elas têm técnicas de PNL, técnicas de constelação, técnicas de regressão. Não é hipnose, sabe? Lá ele deixa muito claro, não é aquela coisa de hipnose, de você achar e convencimento. Não, é extremamente sensitivo. Sim. A paciente vai sentir as emoções. Peraí, é a angústia que você está sentindo? Cara, é a angústia que a pessoa vai sentir. Ou seja, a terapia, a diferença da psicologia para a psicoterapia qual é? A velocidade com qual a gente consegue acessar as emoções. E a pessoa sentindo a emoção, meu irmão... E é interessante pensar, porque hoje no programa do P8SS, que é o programa de 8 semanas, né, que a gente faz com os pacientes do MedSafe, existem algumas práticas interessantes de justamente entender momentos que são de gratidão na vida, momentos positivos da vida e também trazer momentos de ressignificado, foram difíceis, momentos de dificuldade. E sempre quando a gente traz essa pergunta, né, para a pessoa, ela meio que, né, fica naquela e vai trazer aquele momento. Enquanto ela não resolveu aquela situação, principalmente psicoemocional, quem sabe, dessas pessoas, e aí vem até o lado do coach, né, que vem trabalhando isso com tamanho, pode falar mal, falar bem, mas eles trabalham isso, é uma mudança. E aí é legal a gente destacar isso que você traz, porque quando a gente fala de cérebro, olha como é que conecta, né? Isso que o Kleber falou, tá lá no hipotálamo. Exatamente. Tá lá no hipotálamo, ou seja, tá totalmente ligado às memórias, crenças, valores e significados que muitas vezes ele nem sabe que está lá, mas está lá guardado. E aí você trabalhar isso, ressignificar, e é como se fosse
refresh na vida, né? Um Ctrl Ctrl Z mesmo. E daí então você passou a trabalhar essa parte mente, a parte, né, atuando com essa parte cognitiva, afetiva. E como é que você faz com essa questão da liberação, da dor, da físio? Você atua isso em conjunto? E eu tô vendo assim, essa é uma pergunta. E a outra? Vai chegar uma hora que o Kleber não vai mais botar a mão em ninguém? Vou até olhar pro Ricardo ali, porque ele... Acabou de acontecer isso agora. A minha última paciente antes de estar aqui. Eu falei pro Ricardo, a paciente não deitou na maca hoje, a gente ficou sentado. Então, assim, já está acontecendo, sabe? Natural, né? Natural. E aí foi... A cura é muito mais profunda, né? Então, assim, essa paciente chegou para mim e o filhinho tinha nascido com 35 dias e refluxo. A osteopatia trata refluxo, né, com algumas técnicas de terapia, mas o que mais me chamou a atenção não foi o refluxo, e foi sim um cervical congênito. Ele só estava virando só para um lado. E aí, né, vem a psicoterapia envolvendo o casal, né, então eu já uso técnicas de PNL e fui conversar com a família, mostrando a importância do casal aceitar aquele filho. Porque ela tinha um mecanismo de auto-boicote, de achar que não era capaz. E todos os projetos que ela começa, ela não consegue terminar. E aí eu falei para ela, deixa eu te falar, esse projeto é algo que... É o teu treino. É o teu treino. Agora, se você não quiser me dar, eu tenho 7 filhos e eu aguento mais um. Ela, não, esse eu quero. Então, assim, a primeira sessão foi com o filho, a segunda sessão foi com ela, e hoje foi a terceira, e apenas sentado na cadeira. Então, assim, todo o processo de terapia transpessoal para ela sentir, ressignificar, porque ela escutou lá atrás, na infância, o córtex, que você falou do córtex, né? Na infância, o córtex está aberto, né? Sim. Então, até fechar esse córtex frontal, muitas mensagens que foram ditas gera para a criança, no sistema simpaticotonia, a questão da luta ou fuga. Então, diante daquela dificuldade, ela só quer lutar. A amígdala hiperativa e tudo, né? Olha só, entendeu? Cara, sobrevivência pura. E aí a sobrevivência pura. E a sobrevivência dela exatamente estava na infância, quando ela escutava que não era capaz de fazer. Olha, então muito forte isso. A crise, né? A crença dela era exatamente, eu não consigo fazer. E aí quando ela começou a verbalizar, eu consigo, eu vou resolver, mãe, eu vou resolver, mãe, eu vou resolver. Aí vem a emoção. Claro. A partir do momento que a gente consegue acessar, abriu essa porta, a gente foi lá e resolveu, vivenciou com a mãe, entregou as mochilas, pediu perdão, gratidão, resolvido. Foi o máximo, né? E fecha numa emoção muito forte. Entendeu? Né? Então, assim, quando você me pergunta quando vai acontecer, eu não sei. Quando você me pergunta o que eu faço em relação... Olha como é a minha cabeça. Imagina uma pessoa chegar lá no meu consultório e falar assim, Kleber, eu vim fazer uma liberação no meu facial. Eu falo, uau, só isso? Não, lógico. Eu acho que eu vou até me desligar, tipo, eu vou descansar, cara. Se a pessoa falar isso pra mim, sério, né? Eu vou falar assim, cara, eu vou descansar. Sabe o que é isso pra gente no exercício? Porque seguinte, a pessoa diz, não, me passa um treino. Pra gente hoje, é a ponta do iceberg. Cara, o treino né? Tipo assim, eu resolvo, tal, faço assim, um prescrevo. Assim, mas e aí? O que te leva a isso, né? Eu vou usar o exemplo de ontem. O Ricardo está aqui, que é o meu gerente, hoje é o personal que cuida dos pacientes lá da clínica. E eu vou dar um exemplo exatamente dessa questão do treino, tá? Paciente com um manguito rompido, indicação de 4 ortopedistas cirúrgico, uma lesão de bancar, mais uma lesão labral, ou seja, realmente é um caso cirúrgico, não consegue nadar, não consegue fazer musculação. E aí o médico diz para ele, você não pode fazer exercício físico, porque você pode piorar a sua lesão. Só que eu fui fazer a avaliação. E na avaliação eu pedi alguns movimentos. Ele não tem coordenação motora nenhuma. E aí eu penso assim, não, você não vai fazer exercício, vamos respeitar o seu médico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tô ferrado se você fizer cirurgia e você não souber contrair um músculo. Eu preciso te ensinar. Então, assim, é mais fácil eu te ensinar agora do que depois que você estiver operado. Sim. E aí ontem ele saiu do treino, fala aí, cara, sem dor, levando o braço, desacreditado que estava melhor. Custo, operação, músculo, tendão, estrutura era muito alto pela falta de coordenação e motricidade. Total, entendeu? Então assim, quando a gente fala, vai na essência, quando a gente fala mente neuromuscular, né? Neuromuscular. Aí eu liguei pro médico e falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, pode pedir o pedido da cirurgia aí, mas ele vai fazer o pré-operatório, viu? Porque eu vou garantir o meu. Faz o seu aí que eu tô garantindo o meu. E aí mandei o vídeo pra ele levantando o braço. O médico falou assim, como assim?
E aí, olha como que as coisas são, né? Quando você não tem medo, quando você realmente é confiante daquilo que você faz. E qual era o meu propósito? Ajudar pessoas, né? Lembra lá do início? Ou seja, eu liguei pro médico e falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns vídeos, porque aí a gente documenta isso e a gente dá lá no... Você não é professor? Lá do... Apresenta lá no seu como é que chama? seminário, seu pós-graduação. Não, ele é professor da residência, residência. de ortopedistas. Eu falei, imagina, ortopedistas novinhos chegando para o mercado de trabalho, dizendo que é possível fazer um trabalho de fortalecimento no pré-operatório de uma lesão grave. Aí ele, uau, vamos fazer. Porque já está fazendo, já está sendo feito. Entendeu? É isso que eu falo, né? Vamos separar, né? Sim. Então, assim, quando as pessoas falam assim, Kleber, qual é a técnica que você vai usar? Cara, não sei, cara. Deixa chegar. Humildemente, né? não sei. Como vai chegar, entendeu? vai chegar. Então, assim, humildemente, eu vou falar uma coisa aqui que talvez crie uma polêmica. Às vezes eu perco aí uns 10 mil seguidores, mas isso não tem problema. A fisioterapia precisa de ajuda. Ponto. O fisioterapeuta precisa entender que quando ele forma em fisioterapia, ele tem uma infinidade de caminho a seguir. Não dá para um osteopata que formou em osteopatia ser o rei da floresta. Entendeu? Não dá para o cara que é formado em Mackenzie ser o rei da floresta. Não dá para o cara que é o RPG ser o... Ou seja, são muitas ferramentas. Por isso que eu não fico divulgando técnica, colocando hashtag de técnicas, porque se a pessoa vem do RPG... É como se fosse apenas um remédio para várias possibilidades. Não, é uma ferida, mas eles querem tampar com band-aid, tipo isso. Sim. Entende? Não querem cuidar da ferida, eles querem colocar um band-aid em cima da ferida. Sim. Então, assim, existem muitas técnicas de fisioterapia. No meu entendimento, eu busquei a conhecer essas técnicas. Então, eu fiz curso de RPG, iniciei o Mackenzie, iniciei a osteopatia, iniciei a quiropraxia, iniciei tantos cursos para que eu pudesse entender o que eles estavam falando. Sim. Então, longe de mim, o Kleber ser o melhor fisioterapeuta. Eu prefiro mostrar os meus resultados. Um leque de possibilidades para com que aquele ser humano possa ser bem atendido. E aí, quando eu falo que eu vou mostrar os meus resultados, cara, eu nunca estou sozinho. Por quê? Eu acabei de atender a mãe de um personal. E eu falei pra ela, a senhora entendeu que agora a senhora precisa mais do seu filho do que de mim? Sim. Olha que legal. E ela tinha feito não sei quantas sessões de fisioterapia, sofrendo com o ombro. E o médico dizendo que era cirúrgico. E ela fazendo, tudo bem, eu sei que é cirúrgico, mas eu tenho 74 anos, eu não vou fazer cirurgia. Tá até nos meus stories, eu repostei o que eles postaram lá. E repostei. Hoje isso aconteceu. No caso dela, qual foi? Ela tinha uma fratura na pontinha aqui do acrômio. De tanto impacto, síndrome do impacto. E aí criou-se uma fibrose muito grande, se confundiu com capsulite adesiva, ficou se tratando aí com uma tendinite calcária e já tinha lesão, uma ruptura parcial do subescapular, subespinhoso e infraespinhoso também. E a musculatura já toda atrofiada, a musculatura toda... Cara, se você vê a mulher forte, é impressionante. Ela tem um déficit de força pela dor, mas quando hoje ela aliviou a dor, você precisa ver a força da mulher. Já bem, né? Ela é forte, cara. E aí você fez um trabalho nesse caso apenas de liberação ou você fez um trabalho mais profundo com ela? Depende da situação. Você deu 2 passos? Depende muito. Como ela está lá no meu stories, eu não quero entrar muito em detalhe porque vai... Sim, né, entendi. Então, assim, mas realmente nunca é um físico isolado. Sempre tem algo a mais. Quer dizer que hoje você está se dando a liberdade para trabalhar num leque completo. Você não está mais preso àquilo. Hoje você está sentindo. E na verdade, assim, eu estou aberto, sabe? Eu ainda acho que eu tenho muito que aprender, muito que vivenciar. E quando o meu paciente entra na minha sala, a primeira coisa que eu penso é esvazio a mente. Estou com a mente vazia para poder fazer uma escuta ativa, porque ele vai me entregar o que ele precisa. Sim. Ele já tem as respostas. Na verdade, ele já tem todas as respostas, então a gente tem que saber exatamente o que oferecer, o que entregar para ele, entendeu? Porque na maioria das vezes ele já chega, né, pronto. E eu te pergunto o seguinte, você conhece já um pouco do nosso trabalho, parece que a gente vem remando em rios paralelos com a direção para o mar junto, né, também, porque a gente acabou de fazer, inclusive, uma entrevista com o presidente do Conselho de Educação Física agora, e parecia que a gente está ouvindo situações muito iguais. Então, assim, você falando, o caminho é o mesmo. Então, o caminho é o mesmo. E a gente vem também fazendo isso muito na educação física, a gente vem trabalhando com as métricas, né, trabalhando essa parte mente. E a gente, até para ilustrar para você, que a gente gosta sempre de destacar, a gente estava agora em Harvard, agora nos Estados Unidos há pouco tempo atrás,
e perguntado para uma das professoras lá, vocês têm dificuldade, né, em trabalhar com a parte mental, emocional, também que os pacientes estão com depressão, mindfulness, estão com burnout, estão com dificuldade, estão hipermedicados. Os Estados Unidos está com uma dependência de opioide, de drogas, né? Então, assim, os Estados Unidos está em caos, buscando estratégias, e aí ela chega e fala assim, nós temos dificuldade. As pessoas ainda não aderem a isso, e a gente tem trabalho, tem evidência, tem mutação genética, sabe que empolga no DNA, Sim. tá, eles têm pesquisa, e aí ela chega e fala assim, mas nós não estamos preocupados com isso. A gente quer impactar no ser humano. E para onde ele for, nós vamos. Então, se essa é a necessidade, ou seja, porque a gente tem que passar pelas nossas vaidades, das nossas crenças que a nossa profissão era de um jeito ou de outro, assim, e o que meu cliente está precisando? E é uma coisa que vem, eu acho que une o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que o Marcos está fazendo, o que a gente vê as pessoas fazendo. E eu vi isso lá no meeting do Método Safe. Por quê? Antigamente, eu cheguei a conversar isso com o Marcos, a questão da quantidade, né? As pessoas estão muito preocupadas com quantidade. E não no valor de o quanto que essa quantidade, ela perde a qualidade. Então, quando eu digo isso, é que quantas sessões eram necessárias para se tratar uma hernia de disco? Quantas sessões eram necessárias para se tratar uma capsulite adesiva? Né? Sozinho lá na fisioterapia, quantas sessões eram? Né? Então, assim, hoje eu ao invés de falar de situações, eu gosto de falar o que eu estou vivendo. Porque, assim, eu não quero mostrar uma concorrência, eu não quero desagradar umas pessoas dizendo uma verdade, porque não existe uma verdade. Existe o que eu estou fazendo, existe o que o Marcos está fazendo. Né? Então, por exemplo, eu tem uma paciente que eu indiquei para o Marcos, porque eu falei para ela, ó, você sai daqui muito melhor do que quando você chega. Você está fazendo uma sessão comigo uma vez por mês. E da última vez que a senhora esteve aqui, olha aqui a data, tem quase 2 meses que a senhora não veio aqui. Olha quanto a senhora melhorou. Agora, desde a primeira vez, desde a primeira sessão, até hoje, qual foi a falha? Qual foi a nossa falha? Porque eu vou assumir junto. Aí ela, foi a atividade física, né? Pois é. Ou seja, você não está fazendo o que é da sua parte. Eu faço a minha. A senhora já entendeu o processo. E eu preciso que a senhora procure essa pessoa aqui, ó. E aí ela ligou pro Marcos, começou hoje o processo, né? Foi hoje. Então, assim, quando eu entendo que sozinho eu não vou conseguir o resultado, tá tudo bem. Sim. Entende? Então, assim, tem profissionais que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, e estão brigando por situações. E hoje, antigamente chegava pacientes no meu consultório com pedido médico. Hoje já chega paciente assim, eu já fiz osteopatia, eu já fiz acupuntura. Eu falei, até osteopatia você já fez? Porque é estranho, né? Porque a osteopatia é uma coisa nova. E aqui em Brasília cresceu muito. Sim. Né? Eu comecei em 2011 e achava, o máximo, e tinha 2, 3 que faziam. Hoje, cara, tem muita gente fazendo. Mas não é só isso. Não é só. Entendeu? Então, assim, o quanto que a gente está dedicando para uma qualidade de atendimento. É exatamente esse entendimento. Então, quando eu entendi isso, refletiu, inclusive, nos meus resultados. Hoje eu atendo uma média de 10 pacientes por dia diferente. Imagina, por mês isso, 20 dias trabalhado é 200 pessoas. E hoje eu tenho gráficos exatamente desses atendimentos. Então, o quanto que isso está sendo qualitativo, entendeu? Em relação a devolver isso para as pessoas. Então, quando você me pergunta o que as pessoas precisam, cara, elas precisam de atenção, de um cuidado, de uma escuta ativa. E exatamente desse olhar. Sempre, né? Exatamente. E assim, uma coisa que a gente vem conversando muito, e eu tenho certeza que é esse olhar para ela diferente, ela precisa de olhar para ela, né? Sim. Então, umas coisas que eu acho fantástico, quando o Marcos me mandou o check-up, esse é o nome, né? Mesmo. Que ele me mandou o check-up e que ele me mandou o resultado, aquele dia ali eu olhei para mim, cara. Foi. Ele me falou, o Kleber até falou assim, e parece que a partir daquele momento você começou a ter um olhar assim, será? Porque hoje você está cuidando de muita gente. Sim. E como é que está o Kleber, qual é a visão dele? Então, porque hoje naquele momento, quando eu olhar... conversei com o Marcos, eu passei por uma crise de otite e eu fiquei 2 meses tomando corticoide, antibiótico e tal. E aí tem muito de uma batalha espiritual nisso aí. E aí quando o Marcos esteve lá e falou, faz esse check-up aqui, e desse jeitão todo dele que eu amo. E aí, em pouco tempo, eu falei para ele assim, Marcos, eu tô tendo uma mobilidade que eu não tinha. Eu tô hoje conseguindo fazer coisas que realmente eu não estava fazendo, eu não estava atento ao que eu estava deixando de fazer. Sim. Entendeu?
Cara, e é fantástico quando você olha pra você, entendeu? Então, assim, hoje o Kleber, ele olha pra ele, entende? E fala assim, ei, qual é a sua necessidade? Então, assim, existem muitas coisas de modas, né? Mas existem poucas pessoas que estão dispostas a fazer um propósito pra algo. E aí eu pergunto pra você que tá ouvindo a gente aí, qual é o seu propósito a você fazer alguma coisa? O que você tá disposto a fazer pra mudar o que tá dentro de você? Então, assim, eu nem ia comentar sobre isso não, mas tem uma semana que eu não como nada de proteína animal. A gente tá nessa Tamo linha. nessa A linha, gente tá né? estudando Tá, muito gente falando. tá- Por quê? Cara, porque eu assisti um documentário com a minha esposa lá. Nós Dia dos já fizemos até um Gladiadores. podcast sobre... Já tem. Sério que vocês fizeram isso? Não acredito. Fizemos, é. Então, enfim, assisti isso com a Juliana, a gente colocou um propósito, eu tenho uma viagem para os Estados Unidos, entendeu? E eu falei para ela, ó, até essa viagem acontecer, vamos fazer nesse propósito pra gente alimentar o nosso espírito? Ela, vamos. Cara, a gente tá super bem, a gente tá super feliz e já saiu a resposta dos Estados Unidos. Cara. Olha aí. Entende? Então, assim, E é muito interessante, rápido, né? Porque a gente vem do alto rendimento, vem muito de proteína assim, proteína assada. E como é que é isso na cabeça? Foi tranquilo? Rapaz, tá levando? eu tava meio que descrente, até eu treinar ontem com o Ricardo e aguentar os pesos que ele... Pois é, porque Tô brincando. é muito atleta do alto rendimento, eles estão indo para essa ideia. Tem vários, sei lá, de triatlon, cara, de tudo. impressionante. Até Mas a qualidade do seu alimento, né? Porque você vai É. proteína. Não, a gente até estava falando, essas aulas desse dia, a gente falou muito sobre telômero, né? Sobre essa questão de expectativa de vida e falando sobre esses pontos e falando da importância da dieta mediterrânea que a gente defende muito, né? A gente traz várias evidências, trabalhos, que é a base de plant-based. Né? Assim, o rio corre para plant-based, né? Ou seja, alimento verde, quanto né, você ter essa base. A gente passou a fazer isso também em escala. Cuidado para não ouvir aquilo que está falando no minuto 50, né? Que quando você come menos proteína à noite, a sua resposta, né, de virilidade aumenta para ter o 8º filho, né? Porque tem 7 filhos, gente. Porque tem uma parte do documentário que você pode ter mais, aumenta, literalmente, ereções, né, comendo verde. Eu mostrei isso pra Juliana, falei, ó... E eu acredito que Eu falei pra ela, vamos pro 8º. Estão aderindo, né? Inclusive, eu já mandei para a esposa, né? Ela tá viajando, soltou de verde esses dias. Mas olha só, então o que acontece é que... Corta, né? Mas aí o que a gente percebe, né? Nessa brincadeira é partir pro sistêmico. A gente tá cada dia menos assim. Nós, por exemplo, que lidamos aí com o movimento, né? Vocês de uma forma, a gente junto, mas é quase a mesma coisa. A gente ficava muito preso àquilo, né? Você tem extensora, você tem flexora, você tem esteira, você tem equipamento. E a gente está partindo hoje para... A gente vem trabalhando muito com projetos online, né, com essa questão de avaliar o ser humano, de conhecer e colocar ele co-participativo do projeto. Ele assumir a vida dele, né? Como você falou, pessoal, assim, ó, vai assumir quando? Quando é que você vai entrar no jogo? Você concorda comigo assim? Como que você vai convencer uma pessoa a fazer algo se você não tem a mínima experiência daquilo? Sim. Entendeu? Maravilha. E aí, por exemplo, eu tenho um amigo que eu brinco com ele, que eu falo que ele é meu secretário para assuntos pessoais, que na verdade ele é como se ele fosse um coach, é como se ele fosse realmente aquela pessoa que ele me ama quando ele puxa a minha orelha. Cara, é o Eduardo Correia, sabe? É hoje o atleta número 1 do Brasil de fisiculturismo, é um cara que conseguiu realmente fazer história no Brasil, dentro do esporte, entendeu? E ele virou para mim e falou assim, cara, você só vai ter resultado a partir do momento que você fazer algo para você conquistar esse resultado, sabe? E aí, a primeira vez que eu fiz uma dieta mesmo, 7 meses, cara, como se fosse um bodybuilder, foi exatamente com a ajuda dele. Legal. Entende? E aí o Marcos lembra, eu fiquei com 6% de gordura, eu poderia subir num palco e competir. Mas eu falei assim, pronto, agora eu sei o que é passar por isso. Entende? Então a minha compaixão com ele no momento da dieta, próximo da competição, você tava vivendo mudou, aquilo. cara. Porque assim, agora eu entendo a vontade do carboidrato, a vontade de beber uma água, a vontade de comer uma comida diferente. Entende? Assim, Isso peraí, aumenta muito resiliência. Aí a mesma coisa na época do triatlon. Eu entrei no triatlon porque, você sabe muito bem, eu tinha um paciente de cadeira de rodas que nadava na piscina e eu acompanhava ele. Eu falei, cara, eu vou começar a nadar. E aí eu fui assistir o Marcos numa prova que eu achei o máximo a energia da prova, do Endurance, que era uma época de trilha e tal. E eu falei, cara, que legal. E aí eu olhei pra mim, eu tava obeso. E eu falei pro Júlio, o meu sonho é correr 5 km. Ele falou, segue essa planilha aqui.
Quando eu vi, eu tava correndo 10. Júlio Ventura. Júlio Ventura. Grande Júlio Ventura, você tá E assim, aí. e o Júlio, cara, ele fez eu correr a minha primeira meia maratona no meu 70.3. Muito legal. Cara, Meio Ironman, tá, gente? entendeu? 70.3 Então, assim, chama meio ou Ironman. seja, o cara que vai vir falar comigo hoje Sim. sobre fisioterapia, desculpa, viu? Não é questão de arrogância. É porque eu não só estudei, eu fiz um monte de cursos ou especializações, eu estive em alguns cursos, alguns eu nem terminei, não tenho vergonha de falar isso, não tenho o título da osteopatia para os osteopatas de plantão, não faço questão, entendeu? Eu fui até o 5º ano, na metade do curso, tive problemas pessoais, tentei voltar, não consegui por problemas também particulares, e isso hoje para mim não faz questão, cara. Sim. Entende? Então, assim, a resposta é, eu precisei de conhecer, eu fui lá, vivenciei, apliquei e agora está tendo resultado. É, a situação aquela frase em inglês, né? Walk and talk, né? E tem uma frase bacana, quando você está falando com alguém, ouça o que ele faz. Né? Ouça o que ele faz, não o que ele fala. Porque quando eu tô ali, e a gente fala muito isso aqui no nosso time, né? E as pessoas Tá ficam assim, vivendo. Kleber, por que você não compartilha? Vive, por que você não vive, fala isso no vive, Instagram? vive. Por que você não posta? Eu falei, cara, eu vou Vive. falar, eu não sei nem falar o que eu tô fazendo. É. Tipo, né? Eu tenho um amigo que acabou se tornando amigo, ele veio, fez o meu curso, ele, Kleber, eu quero passar uma semana com você porque faça uma mentoria comigo. Eu falei, cara, eu não sei te explicar. Vem aqui. Cara, vem viver comigo, Vem né? viver comigo, porque essa é a minha vida, eu vivo aqui. E Kleber, é aquela história, né? Rios paralelos indo na mesma direção, né? Conhecendo que o ser humano de hoje é um ser humano cada vez mais com distúrbios psicoemocionais pela velocidade das coisas, a questão do sono, da ansiedade, do estresse, da medicação. Esse é o ser humano já é atual, né? Essa é a perspectiva. Falando de Kleber em si, para a gente dar fechar, né? Infelizmente aqui nosso bate-papo aqui que está muito bom. O que você está vendo para o futuro? Qual é a visão de futuro? O que você está visualizando, né, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a saúde em si? E aquele conselho também para quem está nos vendo aí. Engraçado que quando se fala de futuro, eu penso assim, o futuro é agora, né? Uhum. O futuro é já. Então, assim, quando eu entrei na faculdade em 1999, a fisioterapia era a profissão do futuro. Sim. E a minha pergunta, talvez, a minha resposta seria, será que a gente está vivendo esse futuro? Uhum. De 16 anos, né, depois disso, né? 16 anos de formado, eu vejo que a fisioterapia ainda é a profissão do futuro. Então, hoje eu acho que o futuro precisa de conceitos e vivências diferentes, né? Perfeito. A medicina, hoje, ela está tão especializada, tão detalhada, que você vai no ortopedista, existe ortopedista de ombro, de cotovelo, de punho, de joelho, de quadril, de pé, ou seja, um especialista para cada região. Porque o fisioterapeuta também não tem essas especialidades. Uhum. Ou buscar esse fino ajuste. Não. Por que ele vai bater a mão no peito e dizer, não, eu sei, consigo resolver tudo sozinho? Se a medicina não consegue resolver sozinho, quem somos nós, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, para assumir uma responsabilidade, uma carga tão grande? Uhum. Então, a visão que eu vejo para o futuro é que quanto mais juntos a gente conseguir caminhar, melhor. Você ter eu profissionais próximos. Eu não preciso de assumir tudo sozinho. Por exemplo, se a gente for avaliar hoje um programa que deu certo e que dá certo e que é referência, Sara Kubitschek, por quê? A multidisciplinaridade. Ou seja, eles já falam isso tem quanto tempo? Eles mostram o exemplo lá dentro, mas ninguém repete aqui fora. Sabe? Quantas vezes eu sou taxado por alguns fisioterapeutas, mas você falou com o médico? Você pediu para assistir cirurgia? Mas você quer saber o que ele fez por quê? Porque... Aí eu falo, ai meu Deus. Sabe? Eu tenho preguiça às vezes de responder algumas questões, porque na minha concepção é lógico. Sabe? Eu acho que o ser humano de 15, 20 anos atrás, olha para a criança, 20 anos atrás. Ela que era criança, que você dizia, mãe, eu quero isso, cala a boca, menino. Aí minha criança calava a boca. Hoje, quando você fala para cala a boca, menino, cala a boca por quê? Né? Vai começar aí. Então, hoje a criança, ela já nasce, parece com um chip diferente, né? A Bia consegue baixar aplicativos e mexer no tablet melhor do que eu. Sabe? Quantos anos ela? 4. Sabe, ela faz coisas e fala coisas que eu falo, uau, como isso, filha? Então, é um aprendizado. Então, assim, o nosso futuro, se a gente não olhar para o nosso futuro, que é agora, e não vivenciar o agora, o carro vai passar em cima, eu acho. Vai passar mesmo. Sabe?
E aí é isso que eu vi lá atrás, quando me falaram assim, fisioterapia é a profissão do futuro. Mas eu nunca esperei chegar a esse futuro, sabe? Então, assim, eu ainda estou me preparando. Em nível de perspectivas, assim, da profissão, algum curso, algum projeto que você quer compartilhar com a gente aí e tal. Você tá me apertando, né? Tá apertando. Aqui, de repente, tem uma breaking news aqui. Eu acho que eu vou desligar a live ali. A questão é o seguinte, hoje eu trabalho em casa, eu tenho, sabe, uma equipe que eu tenho muito orgulho de ter essa equipe, mas eu vejo que hoje 100% dos meus pacientes buscam o Kleber Caiado. E hoje, por trabalhar em casa, eu vejo que eu estou sendo muito egoísta de estar na minha casa, de estar perto da minha família, mas eu sei do potencial da minha equipe, o quanto as pessoas nós poderíamos atender mais. E hoje a gente está escondido num lugar onde não tem ônibus, o acesso é difícil, só chega de Uber ou carro. Então, realmente, o acesso da minha casa, do meu consultório é difícil. E a gente está estudando uma possibilidade hoje de abrir um Instituto Kleber Caiado no plano piloto. Eu tenho um projeto que deu certo já, eu atendi algumas pessoas nos Estados Unidos e agora, dia 20 de novembro, eu estou voltando lá, vou atender mais algumas pessoas. E a ideia era para fazer um bate-volta pro Kleber, USA, Brasília direto. E aí, a partir de fevereiro, a gente tem aí um projeto também lá em Orlando, já com a família inteira. Então, fiquei sabendo hoje da resposta que vai dar certo. Então, hoje sabemos e gravando hoje. Então, vai migrar o time de futebol todo para lá. Todo. Então, assim, a ideia é exatamente essa. Então, assim, a expectativa que eu tenho para 2020 é exatamente a gente unir forças, fazer com que aquela vivência do Kleber Caiado, que dava um curso de liberação miofascial, que isso possa expandir. Talvez, sonhar não custa, né? Talvez por um curso de formação, junto com o método SAFe, que eu acho que eu não vejo... Dá um tempo aqui, é novidade aqui pra gente. Eu não vejo, Sandro, na boa, eu não vejo que um curso de liberação miofascial, um curso de fisioterapia, sozinho ele não vai impactar, sabe? Porque se eu montar um curso de liberação miofascial e vender, vai vender. Se eu montar um curso de vivência, vai vender, mas não é isso. Eu acho que a essência que as pessoas precisam para o futuro é exatamente um conceito diferente sobre o que é saúde, para que se busque a melhora da saúde. Legal. Então, assim, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente unir forças. Né? Então, assim, eu estive com o Jordan lá em Salvador e o trabalho que ele está desenvolvendo para psicoterapeutas, ele montou a farmácia da alma. Olha que nome lindo, cara, legal, que impactante. Então, assim, tem psicoterapeutas hoje atendendo pessoas, ajudando pessoas, impactando vidas, entende? Com uma escutativa. Muito legal. Eu estou aqui para te escutar. Então, assim, as pessoas hoje precisam de falar, precisam de fazer isso. E aí, quando a nossa profissão, que é educação física, fisioterapeuta, médico, entender que a gente precisa de unir forças, o médico na sua expertise, na sua experiência, na sua perfeição, junto com o fisioterapeuta, junto com o educador físico, a gente vai conseguir o resultado. Mas enquanto a gente quiser o resultado sozinho, a gente não vai conseguir. Maravilha. Então, assim, hoje o resultado que eu tenho dentro do meu consultório é porque eu não estou sozinho. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, eu acho que às vezes eu incomodo em Brasília porque falar, eu fui em fulano, fui em ciclano, fui no famoso da osteopatia, fui no professor da osteopatia, mas eu fui no Kleber e resolve. Mas ele não é osteopata? Não, vai no Kleber. Ou seja, hoje muda, a indicação mudou. Olha que legal. Ufa, já não carrego mais aquela responsabilidade de ser um osteopata, entende? Então, assim, o conselho que eu deixo para aqueles alunos, profissionais que querem e almejam algo para si, almeje algo para o próximo. Entende? Faça ter para o próximo. Leitura mais ativa esse olhado que ele precisa. Exatamente. Não existe um remédio único. Literalmente assim. dano que se recebe. Pronto. Não, essa é a dica. A gente percebe que ao longo dessa sua trajetória, né, você mostra várias facetas e vários Klebers que foram sendo reconstruídos. Exato. Né, nesse caminho e que acaba sendo muito similar, né? O Marco aí, você conhece o Marco aí há quanto tempo? Ele está com a gente. Ele vira uma outra pessoa, né? E eu tô junto. Eu acredito que o ser humano é isso. É aquela história que eu sempre falo. Árvore que não cresce morre e não é o mais forte sobrevive, como diria Darwin, né? São os que melhor se adaptam ao sistema, ao meio. Exato. Eu acredito que você acabou sendo isso e não está parado, está em movimento em busca de novas experiências. Ontem eu li algo que dizia assim, você já sabe, se o seu nome não fosse esse, qual seria o seu nome? Ou seja, qual seria o seu legado? Né? E eu acho que é isso. Eu acho que o meu legado é aprender
para poder passar para frente, porque uma hora vai acabar o Kleber aqui, não vai ter mais o Kleber. Então, se eu não puder passar isso para frente, vai acabar, vai morrer. Sabe? Então, assim, eu acho que o fato da gente estar aqui, você está desenvolvendo esse método SAFe, essa capacitação que você está dando para essas pessoas, e eu já estou tendo convivência com outros profissionais que fizeram o método SAFe e que transformaram a primeira vida dele. Entende? Então, assim, o exemplo não está só aqui no Marcos. Sim. Eu tenho vários dos seus alunos que fizeram a mentoria com você, que já estão levando resultados diferentes para o meu consultório, e eu falo, uau, cara, que legal. Olha a riqueza disso. É dele para o mundo, né? Então, não assim, ao contrário, né? não vai se falar daquilo que é estudado, vai se falar daquilo que é vivido, que é experimentado e que também é estudado. Então, assim, é tudo um conjunto, não existe nada separado. A gente tem um programa, né, um outro podcast chama Conexão Científica, que é justamente a junção da parte teórica com a parte prática, ou seja, os dois acabam sendo estéreis, né, uma coisa com a outra. Um vai validando o outro. Porque hoje o profissional, e a gente percebe isso, que é uma contradição. Ele está em saúde e o último que tem saúde é ele próprio. Então, eu acredito que o futuro é esse, né? Você também indo para os Estados Unidos, talvez você esteja em busca de mais qualidade de vida, né? Talvez na verdade, assim, você, eu posso até ser um pouco egoísta nesse momento quando eu falo assim, ó, eu estou numa situação extremamente confortável. A minha casa é extremamente confortável, espaçosa, minha clínica me dá uma qualidade de vida muito boa. Eu acho que milhares de fisioterapeutas olham para mim e falam assim, eu queria só isso, sabe? Só que eu não me coloco numa posição de acomodação. Por quê? Aí eu vou voltar lá na nossa conversa. Sim. Porque o meu propósito era ajudar pessoas. Eu tenho que mudar de fase. Hoje eu só ajudo 200, então tá pouco. Tem que sabe? Então, assim, eu acho que eu posso ajudar mais. Então, eu tendo essa experiência de começar do zero lá, proporcionar para meus filhos, de repente, a oportunidade de estudar uma outra língua, realizar meu sonho, que é morar no exterior, e estudar essa língua do inglês para que possa eu desenvolver algo mais, talvez eu vou poder ajudar mais pessoas. Assim, o que eu faço hoje no consultório é algo muito simples. É algo que dá para passar para frente, é algo que dá para treinar pessoas. Então, assim, eu posso voltar para Brasília não para atender pacientes, mas para capacitar pessoas. Você ter pessoas que atendem então, assim, mais pessoas. Eu só preciso de formatar isso. Eu ainda não sei fazer isso porque eu estou muito no consultório, né? Eu atendo de 7 a 7 da noite. É aquela nossa frase, entendeu? Trabalhar mais para o negócio, não no negócio. Exatamente. Essa é a então, frase assim, da eu mudança, acho que eu preciso, para o futuro seria isso, sabe? É atender um pouco menos de pessoas, impactar mais gente. Mas impactar mais pessoas. Eu preciso de treinar pessoas. Você precisa... Eu fico feliz quando o Marcos, por exemplo, tem uns 4 alunos do Marcos que me visitava todo mês. Hoje não vai mais. Você acha que eu fico triste? É bom demais. Você acha que eu fico triste? Bom demais. Aí quando vai lá, eu torci o tornozelo. Você veio pra cá por causa de uma torção, né? Mas é aquela dor lombar que você sentia. Não, o Marcos faz a liberação 0. Você já não precisa mais de mim. Ou seja, dá lugar pro próximo, dá lugar pro outro. Né? Eu escutei uma coisa que é muito legal, né? De um lutador, né? E ele falava assim, e aí, o que você achou do jogo? Foi o jogo mais importante da sua vida? Foi a luta mais importante da sua vida? Não, cara, foi uma luta importante, mas agora minha luta mais importante é a próxima. Né? Ou seja, quando você vivencia o processo, você sabe que é só... Estou na próxima. Na próxima, porque aquilo lá já é passado. Né? Exatamente. Vivencia isso, entendeu? E vamos para a próxima. Então, assim, o futuro a Deus pertence e a gente está pronto para começar. Estou pronto para a próxima. Né? Pronto pra próxima. Maravilha. Agradecer realmente todos vocês que estão nos assistindo aqui também. Acredito que foi um Papo Z5 do mais alto nível, falando de experiências de vida, de facetas, de momentos, de sobe e desce, mas com aquele propósito, claro, que o que nos move todos os dias, o Kleber trouxe isso pra gente. Agradecer muito a presença de nosso querido amigo, né? Hoje Marco. Fiquei sem palavras. Hoje... Fiquei sem palavras, só queria... Ia te falar isso, justamente você tem uma observação final aqui. A observação é agradecer tudo que o Kleber já fez aí pela minha vida e muito feliz de ver o crescimento nesses 16 anos, tanto pessoal quanto profissional. E hoje eu entendo que o que fez nossa caminhada crescer e estar junto até hoje é o propósito. Com certeza. Que é o propósito de impactar vidas e salvar vidas. Isso é o mais importante. Antes eu não tinha isso claro, depois que eu comecei a olhar mais para mim, que eu comecei a cuidar, hoje eu entendo esse propósito e é uma jornada que se inicia, que como nós estamos aqui, é mudar de fase. Então, muito feliz, eu vou até babando aqui, não tem jeito. Eu vou até compartilhar uma coisa com você, Sandro, porque assim, quanto mais eu me coloco na minha humildade,
quanto mais eu coloco as minhas misérias de lado e eu posso dizer, eu preciso da sua ajuda, mais eu me sinto melhor. Hoje o Marcos cuida da minha esposa. Legal. Sabe? Então, assim, ele tá fazendo o projeto, né? E ela tava sem treinar, tava desmotivada, ele foi lá, né? Fez todo o questionário, não sei o quê. Então, assim, quando ela fica feliz, ela já marca ele e ela já tá conseguindo criar a rotina. E ela fala sobre isso, sabe? Da criação de filhos, do casal, do casamento. O trabalho dela tá fantástico. E aí eu bati lá, ei, sua saúde, ó, academia, o treino, como é que tá? Ah, eu tô precisando de ajuda. Eu falei, tá bom. Mas eu percebi que não era eu quem tinha que ajudar. Então, assim, quanto mais a gente puder ser humilde, sabe? E virar para aquele que é especialista naquilo que eu estava falando. Então, assim, lembra que eu falei para você? Eu só vou falar o que eu vivo. Eu não vou te falar, não vou levantar bandeira de ninguém aqui. Vou falar só o que eu vivo. E hoje eu vivo isso. Entendeu? Então, assim, eu tenho o Ricardo hoje, que é meu personal, quem monta meu treino, quem me acompanha, quem puxa minha orelha, quem fala assim, ó, eu acho que dava para fazer mais um aí, hein? Entendeu? Ou seja, a gente precisa disso. Ter pessoas Você tá também, entendendo? né, A gente precisa dessas pessoas, assim como o Marcos tá fazendo com a minha esposa e tal. Então é isso, cara. É bom demais. Entendeu? Obrigado. Olha, foi fantástico. Obrigado, Kleber, pela presença aqui. Deus abençoe, amém. Muito bom. A causa é grande, a causa é nobre. E essa visão dele dar um passo para trás para poder dar 3 para frente é interessante, porque ele vai ter mais pessoas para seguirem o propósito, né, que ele acredita. E a gente tem uma frase sempre que a gente fala aqui, né, no Método Safe, que é impactar 1 milhão de vidas com a saúde funcional. E eu sei que você estando junto com a gente, esse 1 milhão chega mais rápido. Mas sempre, se uma pessoa aqui, né, fizer o seu check-up, né, se conhecer, porque o autoconhecimento é o caminho da cura, né, é o caminho de você avançar, a gente já fica satisfeito. E você que está assistindo aqui por um canal de podcast, né, um áudio, maravilha, espero que tenha somado muito para você. Você que está no YouTube também, lembre de se inscrever no canal, deixar sua pergunta, seu comentário, alguma pergunta aqui para o Kleber, que você queira, né, novamente aqui, alguma abordagem. Qual é o teu Instagram lá, Kleber Caiado? Kleber Caiado lá no Instagram, tem sempre conteúdo de qualidade, você vai ver os 7 filhos, o homem tem 7 filhos, segura aí, que é vegano, que não acaba mais. Então foi bom demais aqui estar com vocês nesse Papo Z5. Logo, logo a gente vai estar aqui novamente. Lembrando de entrar também no site www.metodosafe, SAFE, fazer seu check-up da saúde funcional. Você que é profissional de saúde, utilizar também a plataforma, está gratuita para você. Esse é o nosso papel principal. Ok? Bom demais. Que Papo Z5, nota 1000. A gente se vê logo, logo, né? Em mais um programa aqui com Conexão Científica ou um podcast da saúde funcional ou quem sabe um Papo Z5. Um abraço e até breve.